Então, pessoal, dando continuidade, nós estamos no tópico E, então, da aula 9, que vai do tópico A até I, né? Nós vamos falar agora do conceito de capacitância e resistência distribuída, tá? Que nós incluímos no nosso grupo de pesquisa da FEEC, o DQ, o FJM, né? A parceria nossa em pesquisa, para estudar o seguinte: a gente está usando um tratamento muito preciso e demonstrando que, na verdade, o que parece ser single value capacitance, ou seja, capacidade de valor único em sistemas ADLC bem comportados, na verdade não são não, tá? A gente está usando um critério que o pessoal que estudava os trabalhos pioneiros, por exemplo, como do Graham e de outros, eles usavam, que é o conceito de diferenciação dos dados experimentais para ver como é que flutua o valor da variável dependente, ao invés de assumir valores médios, né? O que é isso? Primeira coisa, nós publicamos uma série de artigos, tá nessas revistas aqui, tá? Que tem que consultar, tá ok? Eu vou fazer uma síntese aqui, tá? Tentando ser fiel aos desenhos, aos gráficos dos artigos, tá? Mas esses artigos aqui tá muito bem documentado isso. Primeira coisa, uma GCD ideal. O que é uma GCD ideal? É aquela que é perfeitamente triangular. Tem uma descontinuidade da SR, né? Mas ela é uma reta perfeita na ida, na carga, uma reta na descarga e tem a descontinuidade do DSR. Então, como essa reta é perfeita, a inclinação dela não depende da variável independente. Então, o que acontece? Você pode, em vez de derivada, chamar de delta U. Então, você vai fazer um delta U, delta T, certo? Só que, se a gente quiser fazer uma coisa mais melindrosa, de dizer, a gente vai usar o conceito de diferencial, né? Vamos diferenciar essa curva e ver como é que evolui os dados, né? Nós vamos ver que as curvas, na maioria dos casos, são curvadas. Parece redundante, mas vamos lembrar para o aluno iniciante que uma reta é uma curva, raio infinito, aquela coisa, tá? Então, em inglês, a gente vai usar curva mesmo para reta, tá? Então, a gente, no nosso artigo, a gente demonstrou o seguinte: a gente teve alguns materiais, alguns ADLCs de multi-wall, carbon nanotubos, ou seja, nanotubos de multiparedes, né? Outros de carvão ativado, outros de materiais de carbono oxidado com plasma, ok? Esses são os dados desses artigos, assim, de forma sintética, tá? A gente fez a diferenciação, por exemplo, do multi-wall do carbono nanotubo, parecia que era uma reta perfeita. Olha que a gente faz a diferenciação desse tipo de gráfico aqui, ó, uma ascendência e um platô. A gente fez, juntando com os dados de BT, que deu uma distribuição mais ou menos monomodal. Será que esse platô teria relação com essa BT? Tem aquela questão toda se o BT realmente escalando com a área eletroquimicamente ativa. Então a gente tem aqui, ó, a dinâmica de acesso do poro, que está aqui nessa ascensão. Até que a gente pode dizer que a partir desse tempo relativo aqui em relação ao tempo máximo de descarga, né? A gente fizemos normalizado para dar comparação fácil. Aí você tem todos os poros acessíveis. Carvão ativado, que a gente sabe que existe macroporo, mesoporo, microporo, a coisa fica mais complicada, né? O gráfico do dado de BT mostrou que tinha uma distribuição bimodal de microporo com mesoporo, bastante razoável. A hora que a gente fez a diferenciação, deu esse tipo de gráfico aqui, ó. Carregamento, atinge um patamar, outra cinética de carregamento, outro patamar. Então, carregamento da parte externa, que é os poros mais abertos, vamos dizer, uma cinética para penetrar nos poros mais internos, por redistribuição interna de carga, até que estatura carregando os poros mais internos, certo? Hierarquia, então isso aqui representa uma hierarquia de acessibilidade dos poros, tá? Ok? Já nesse carbon base aqui, que foi um carvão modificado com plasma, deu um patamar que é mais bem definido ainda, tá? Ok? Mostrando essa questão da hierarquia dos poros. Então, a dinâmica, na verdade, considerar a média, que a maioria dos autores fazem o quê? Pega um ponto aqui, pega outro aqui, faz a regressão linear aqui. Ou, pior ainda, traça uma falsa reta aqui, ou uma falsa reta aqui. Isso está escondendo muito fenômeno interessante. A gente mostrou isso aqui. Por que interessante? É sabido dos carbonos porosos, né? E no caso do carvão ativado, que seria um modelo, por exemplo, que alguns autores chamam de papel embolado, né? Alguma coisa assim. A boca do poro, de um grãozinho de carvão ativado, né? Que abastece o macroporo,
que se distribui o eletrólico mesoporo e que finalmente atinge o microporo, de acordo com aquela classificação do IUPAC, né? De até 2 nanômetros, microporo de 2 nanômetros a 50 nanômetros, mesoporo maior que 50 nanômetros, macroporo, certo? Então você tem hierarquia, uma vez que os íons vão entrando aqui, obviamente em estado estacionário, os íons estão no bulk aqui, parado. A hora que polariza, eles vão buscar as paredes dos poros e gerar os excessos de superfície, né? Primeiro gera aqui, só que eles vão sendo sugados para as partes mais internas, e esse excesso de superfície vai sendo distribuído, os íons associados aqui ao bulk em equilíbrio rápido com essa superfície, distribuindo nas regiões mais fácil acesso também difícil acesso. Então é macro que abastece o meso e que abastece o micro, certo? Então qual que é a conclusão desses estudos nossos de forma bem sintética? Para saber mais detalhes desse artigo aqui fazendo favor. O valor real, ou seja, prático, da capacitância DLC é o que a gente fala no artigo de revisão 2019. Não faz sentido eu falar, mas DLC é capacitância tanto, depende da dinâmica de perturbação. Se eu for considerar esse tempo aqui, a capacitância vai ser baixa. Se eu considerar um tempo mais longo de descarga, vai ser mais alta. Isso acontece com todas as técnicas, né? Voltametria é a mesma coisa. Se você faz a voltametria cíclica bem lenta, a capacitância dá bem mais alta do que a velocidade rápida, tá? GCD é a mesma história. Se você faz uma GCD rápida, vai dar uma capacitância menor do que a GCD lenta. Então aqui nós estamos explicando algumas coisas interessantes nesse artigo, tá? Então, essa dinâmica de acesso do poro, essa questão intrínseca que eu estou falando da polarização. E tem a ver também com a velocidade da perturbação, né? Você vai chegar a um ponto que a perturbação é tão rápida que aí essa migração aqui vai ficar muito limitante, você não vai conseguir acessar, por exemplo, durante a janela temporal do seu experimento, os microporos, por exemplo, vão ficar inacessíveis. De acordo com essa perturbação foi rápida demais, que os eletrólitos vão distribuir entre o macro e o meso aqui, ó, e os poros de mais difícil acesso, principalmente aqueles até 1 nanômetro, vai ser muito difícil acessar uma dinâmica de perturbação rápida. Ok? Então essa pergunta para materiais de distribuição de capacitância e de resistência numa matriz porosa é devido a características estruturais, depende da dinâmica de perturbação e da resposta intrínseca do sistema. A gente vai ver isso depois, mais um pouco ali para frente, né? Bom, então essa questão de alguns artigos nossos em relação à resistência e capacitância distribuída. Próximo tópico é: vamos falar de uma modelagem geral de EDLC usando técnica de voltametria de espectroscopia de impedância, cronoperometria de único passo, né? E a single step amperometry, ou seja, cronopotência no espaço, ou se ela for repetida, GCD, né? Bom, modelo de poroso de Levy, vamos falar primeiro desse modelo. Aqui tem um pecado da maioria das pessoas que usam esse modelo, que a gente fez uma revisão muito grande em relação a isso, é o seguinte: o da Levy, no seu artigo famoso de 1963, ele é um artigo bem longo, na parte chama Capacitive Effects, que é a parte número 1 do artigo, ele demonstrou equações, ele derivou equações para cronoperometria, cronopotentiometria e impedância. Não derivou para a voltametria cíclica, então a gente sabe que não tem solução analítica, né? Ele fez solução analítica, então a voltametria cíclica não se preocupa em mexer com isso, né? Então usando os conceitos, tudo que eu falei naquelas aulas do prêmio matemático, né? Livro de Carl Jagger, analogia entre linhas de transmissão, fenômeno de transporte, de massa, fez essas analogias, resolveu as equações, né? Para a linha de transmissão e obteve essa relação aqui, ó, para a cronoperometria. Ok? Então a gente tem na cronoperometria a dependência do tempo aqui e a dependência do tempo aqui, certo? Alguns sinais que estão trocados aqui é porque para essas equações usando no nosso artigo, nós aplicamos ela para descarga. E todas as equações do artigo original de Levy é para carga, então ela está com o sinal invertido por causa disso, tá? Então, um aluno vai apareceu menos aqui, lá tem mais, porque lá está para carga, certo? Aqui, na cronopotenciometria aparece o tempo aqui, o tempo aqui, o tempo aqui é um erro complementar, né? O tempo aqui, certo? E aqui tem a equação de impedância que não está igual no artigo de Levy, porque quem já leu o artigo de Levy sabe que ele não inclui parâmetro de poro, né? Esse aqui é um artigo nosso, do nosso grupo de 2019, onde a gente derivou uma função que dá para usar as ferramentas de programas tipo Nova e outros, que não tem a função de Levy no banco de funções, né? Para fazer a simulação usando outras funções e obter os dados de Levy. Então, quem quiser saber interessar sobre isso, leia esse artigo aqui, tá? Um artigo nosso bem didático sobre o assunto. Não tem, porque nos review tem, né? Nos review mais novo tem função de Levy para eletrodo bloqueado e não bloqueado. Mas em maioria dos softwares não tem, então aqui está usando. Ok?
Ok? Então essa é a função clássica da Levy, tá? A função localizada é a seguinte, tem o R do polo e multiplica com a tangente hiperbólica dessa função B. Esse B carrega a dependência da capacitância normalizada para a resistência do polo, tá? E a capacitância do polo, esse aqui é o número de poros, né? Ela é 2π RP LP CDLP, onde aqui é o raio do polo com o V do polo, vezes o número de poros que existe no sistema. Certo? Bom, então nós temos a função para uma técnica, para outra e para outra. Beleza, da Levy assume essa questão de um canal, um poro cilíndrico circular, sendo no caso bloqueado, tem a queda de tensão do poro devido à resistência do eletródo e a capacitância perpendicular devido à formação da dupla camada elétrica. Né? Então o Z vai ter um incremento de Z mais DZ, nesse eixo aqui, não chama de X, não chama de Z, então é o tamanho do poro. Se a atenuação da perturbação ocorrer antes de chegar no ponto L, o poro se comporta de forma linear semi-finita. Se tiver perturbação longa o suficiente chega no fundo do poro, aí ele vai se comportar como um poro finito. Certo? Já adiantando, ele faz um gráfico sintético, como essas equações são degeneradas, não é óbvio ver isso, mas na simulação vê isso. Se você fizer a normalização do tipo e do tal, tanto a descarga, ou seja, a variação da corrente no cronoparametria, quanto do potencial, que está errado, mas tá? É ele. Que é para sistema de 3 eletrodos. Tá? Eu uso U nesse curso para sistema de 2 eletrodos. Tanto U quanto E, a característica é a seguinte: ele tem um decaimento que não é aquele clássico do capacitor circuit heaviside, que é assim. Ele passa por ter uma curvação, tem um ponto de inflexão, vem e decai. Essa é a característica da função da Levy. No artigo original dele, obviamente, como eu estou fazendo aqui a descarga, depois na carga, então o gráfico está invertido, tá? Mas é a mesma coisa, ok? Tá? Então no artigo dele está mais ou menos assim, ó, certo? Tá assim, tá? No caso da carga, tá? Descarga ao contrário. Então, isso aqui é a questão básica da Levy, que vocês vão ver por que eu estou falando dela daqui um pouco. Então, presta atenção. Uma observação importante. Se esse termo aqui se anular, que ele anula rápido porque o comprimento de poro é muito pequeno, o negativo está no numerador, e tem um tempo aqui, só sobra esse termo aqui, a partir do transiente, a partir de poucos milissegundos. Isso aqui, de forma geral, carrega uma dependência com 1 sobre a raiz do tempo, que é degenerado com Cottrell. Tá? Ou seja, a equação da cronoparametria de De Levy é degerada com a equação de Cottrell da cronoparametria para sistema reativo. Isso tem nada a ver com porosidade. Certo? Bom. A diferença é que no caso aqui do eletrodo poroso, fala que a corrente é dependente do E do step aplicado, né? Do potencial aplicado. Em De Levy, em Cottrell é independente. Essa aqui é o critério de você saber. Então, se for aumentando o step aqui, tem que ter a variação da corrente, enquanto que em Cottrell isso não aparece potencial no negócio de Cottrell. Aqui a equação também, tá? Aqui já é mais complicado, tem que fazer a simulação agora nós fizemos, que eu vou explicar depois no próximo aula como é que simula isso no Origin, tá? Então isso aqui é o modelo clássico da Levy. Bom, para um poro, tá? Assumindo que se tem uma assembly de poro, conjunto, multiplica por E os parâmetros ali. Kaiser et al. Impressou um artigo escrito em alemão, está publicado em carta, por isso que eu coloquei o livro do professor Lascia, de outros autores, né? Para acessar isso do Evenich, Barsokov e McDonald, que ela está em inglês, é mais fácil de não acessar, né? Eles fizeram análise numérica, não analítica, a solução de De Levy analítica, tá? Esses caras fizeram resolução numérica, né? Para poros do tipo cilindro, como que é o caso da Levy, do tipo que é chamado de pera, tipo fenda, fizeram várias geometrias, né? E observaram o seguinte: de forma geral, se o De Levy dá 45, né? A reta paralela ao eixo Y. O tipo pera dá uma curvatura, parecendo um semicírculo. O fenda dá valor intermediário e por assim por diante. O que se observa de forma geral no artigo? Que a resposta nas médias e altas frequências é muito dependente da geometria do poro, mas o valor aqui nas baixas frequências é independente do tamanho do poro, da geometria do poro, e para todos os casos, essa extrapolação aqui é 3 vezes a resistência do poro, certo? Igual na teoria do De Levy clássica. Então, se o aluno não está preocupado com geometria de poros, influência, calcula-se os parâmetros apenas da regressão aqui. O livro do Lascia está explicando muito bem. Usa o circuito RC e faz essa regressão, consegue calcular os parâmetros de interesse e resistência do poro e a capacitância de toda a área ativa. Então, essa concatenação de todos os diferentes tipos de poro aqui, que sobrepõe nas baixas frequências, significa o seguinte: em baixas frequências, todas
as geometrias de poros são igualmente acessíveis. Isso significa, para o aluno que não tem experiência com impedância, então, tem uma igualdade de acessibilidade dos poros. No caso DC, o que é isso? Quando a frequência da onda tende a frequências muito baixas, tá? Ok? Então, o efeito poroso se manifesta só em frequências médias e altas, ok? Por causa da função de penetração, né? A penetração da onda em rachaduras depende da geometria da rachadura ou do defeito, né? Uma coisa importante a ser dita, né? Tem que ter, aqui que é a nossa grande crítica, 90% ou mais dos artistas que aplicam o modelo de Lévy só aplicam o da impedância. Os autores não aplicam as equações de cronopilometria e cronopotensimetria para comparar e ver se os dados convergem. Isso é um erro assim, muito grande ou um desleixo, porque se o modelo é robusto, como todas as equações sendo da mesma premissa, as técnicas têm que se convergir, porque você não pode ter que, essa aqui tem um caso, a capacidade de 5 milifarad, essa aqui de 50, essa de 80. Não, tem que ter uma convergência aceitável, também não vai ser o mesmo valor. E também da resistência, né, do poro. Então, foi isso que a gente fez no trabalho que eu falei aqui um pouco. A gente aplicou essas equações, as diferentes equações de de Lévy, do modelo do polo circular cilíndrico, para estudar TMOs, né, Transition Metal Oxide. Então, após essa consideração de case et al., tem também as considerações do professor Laje. O que eu estou chamando de consideração aqui? Algumas extrapolações do modelo de Lévy, né? Também vê no livro dele, onde ele cita alguns artigos do o professor Laje, como eu já adiantei em algumas aulas passadas, falou o seguinte, desculpa, os poros cilíndricos são conectados por áreas planas. Então, faz sentido o seguinte, como eu tenho a possibilidade sempre quando tem a possibilidade de dois acessos, na modelagem significa que está em paralelo. Então, tem a função de de Lévy aqui, em paralelo com o C plano, ou seja, que é a consistência devido à área plana, né? Aí eu consegui melhorar essa simulação, porque é difícil simular de Lévy, porque aqui de Lévy é uma reta perfeita e depois sobe assim, né? Aí eu consegui explicar essa área curvada aqui, ter foi um melhoramento do modelo, com essa alternativa de também abastecer a parte lisa, a parte plana, e do poro, ok? Então esse aqui é o beabá sobre a teoria de Lévy expandida, né, considerando todas as técnicas, tá? Para ele é todo bloqueado, tá? Porque o artigo dele é bem longo e trata de casos não bloqueados também. Não faz sentido aqui de falar desses outros modelos de Lévy, porque o EDLC é capacitor, né, de forma geral. Supercapacitor, é sempre bloqueado, né? Então vamos falar agora do tópico G, que é o modelo genérico eletroquímico, nós assim denominamos, né? Em inglês com GE model, tá? Para pseudocapacitores. E agora nós estendemos ele para LLCs, né? Com bastante sucesso esse artigo metido pela eletroquímica também. Então ele foi publicado no volume 457, né, desse ano, página 142 e 458. Qual que é a lógica dos materiais à base de Transition Metal Oxides, né, os TMOs, né? É o seguinte, se eu tenho aqui, esse aqui é o óxido hidratado, tá? Que é um condutor iônico eletrônico. Cada sítio do óxido que oxida ou reduz aqui, vai ter a ver com a injeção de próton, injeção, ou seja, o próton atravessa aqui essa região intermediária que é para a camada elétrica aqui, né? Então o próton atravessa, mas o elétron não, como é bloqueado pelo elétron, o elétron vai para o condutor metálico. Então é melhor o eletrodo bloqueado, porque o que faz o desbloqueio, que é surgir o semicírculo faradaico na impedância de baixas frequências, é quando o elétron atravessa a camada elétrica. Essa é a questão. Se o próton atravessa, não tem nada a ver, ok? Então, como o sítio aqui é mobilizado, para ter eletricidade local, para cada elétron que sai, vai ter que vir a carga. Essa carga a gente vai ver que vem um H-, por exemplo, um íon. Tá? Compensa e o próton também entra aqui. Da seguinte forma. Essa aqui é a equação genérica proposta pelo professor Sérgio Trazati. É o seguinte, tem um metal aqui, hidroxilado, o seu óxido hidratado, essa é o layer, né? Então aqui está o Rho, delta prótons, né? Um tal de prótons vai transitar aqui através, né? Vai fluir na interface, e o elétron, obviamente, vai para o condutor eletrônico, certo? Então é bloqueado. E aqui está a espécie, então, reduzida, né? O sítio ativo reduzido, na camada gel do óxido hidratado, e aqui o sítio oxidado. Então esse sítio, isso aqui, ó, que é esse sítio aqui, tá? Ok? E mais recentemente tem outro autor, que eu até cito no nosso trabalho aqui, esqueci o nome dele, ele propôs o seguinte, eu nem precisa ter esse esquema, basta esse aqui também, ó, metal NO2 hidratado,
eu tenho uma distorção de ânion, não tem variação do NOx aqui do metal, tá? Ok? Do estado de oxidação, tem uma distorção, aí esse cátion está aqui, e para balancear, tem um elétron que vai para a banda de condução. Ok? Então tem algumas explicações diferentes. Por quê? O professor Sérgio Trasato ele aceita injeção e injeção de prótons. E esses autores aqui usaram vários eletródos para mostrar que o sistema IOS também tem atividade paradaica relevante em pHs que não são ácidos, ok? Bom, o que é o G-model baseado? É uma premissa simples, né? Ela é audaciosa, mas simples. Nós imaginamos o seguinte: se eu tenho experimento 3 eletrodos aqui é a ponta do capilar de Lug, né? Eu tenho a quebra de tensão da ponta capilar até a entrada do poro. Isso aqui é a nossa resistência não compensada à solução. Que eu já tenho nas aulas passadas, a resistência não compensada à solução não inclui resistência de poro, tá? Que era medida em torno de 100 kHz, 100 kHz não penetra em rachadura. O poro estreito nós chamamos de narrow deep, ou seja, em inglês, né? De estreito profundo. E o poro largo nós chamamos de large shallow, ou seja, comprido, né? E mais raso. O que importa é o seguinte: nosso raciocínio foi assim, ó. A hora que o ânion, a espécie iônica, vem aqui, ele tem duas possibilidades de entrar aqui ou aqui. Como é que se dá a dinâmica de penetração para cada potencial que tem a queda com a distância x aqui, para cada valor potencial? Como é que vai dar essa dinâmica? Ela vai ser a mesma? Um vai ter mais especial que a outra? Obviamente a gente sabe que poros mais estreitos vão ter um tempo de acesso mais longo, né? Então essa foi a raciocínio. À medida que o poro que ele vai entrando, como é que se dá a aceleração do íon mais rumo ao fundo do poro, de acordo com a geometria do poro? Ou seja, a gente já assume que esses íons competitivos que estão entrando nos canais, eles conectam o potencial, porque eles estão em paralelo aqui. A competição é essa, o interesse em cada ponto desse que está em paralelo, como é que é a velocidade relativa. Isso mimetiza, no artigo é muito bem escrito, obviamente, né? A gente fez as premissas, dá assim, ó. Olha que o poro, que a tensão aqui, a corrente se distribui na entrada, ela tem dois caminhos. E no poro mais estreito, aqui, narrow deep, que tem uma resistência do eletródo dentro dele, e tem a capacitância em série das paredes dele. Então o sistema tem que ser bloqueado, é um supercapacitor. E tem a outra alternativa, que é entrar no poro largo, né? E vencer a sua resistência do eletródo e acessar as paredes na forma de acumulação e gerando a capacitância interna. Então isso aqui é o que o professor Trasato chamaria de inner área, esse aqui de outer. Desculpa, ao contrário, né? Narrow deep não está certo, inner e outer, está certo. Large aqui. Então tem essas duas constantes de tempo em paralelo, o sistema bloqueado. Então atende às premissas de um capacitor, né? Bom, vamos lembrar algumas coisas do Delevingne. Delevingne, ele define no artigo dele um comprimento de poro adimensional, tá? É um parâmetro de medida relativa, porque não tem dimensão. É um parâmetro dimensional, que é o seguinte: o que é o poro, no caso da Delevingne, de condição semi-infinita? É aquele cujo comprimento dele vai ser maior ou igual que 4 vezes a raiz de tempo sobre tal, onde tal é o exercício do sistema. É o R do poro vezes a capacitância do poro, né? Como aqui é segunda, então realmente é dimensional, né? Então só nessa condição aqui que ele se comporta de forma semi-infinita. Então nós adaptamos essas considerações para as técnicas e derivamos o seguinte: nós temos o lambda, que é o comprimento da penetração da onda na teclometria cíclica, que é dado por 2 vezes a raiz do intervalo de voltagem do voltammograma, né? Sem o water speed, dividido pela velocidade varredura e a constante RC. Na cronoparometria e cronoparometria, 2 vezes a raiz do tempo sobre tal. E na impedância é 1 sobre raiz de ômega, tal sobre 2, certo? Aí nós jogamos valores aí para um poro qualquer. É óbvio que a gente obteve o seguinte, que as técnicas não são igualmente acessíveis, ou seja, as técnicas não produzem perturbação que são igualmente equivalentes para acessar todos os regimes de poro. Leia o artigo com atenção, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Para a técnica concatenar só em valores muito longos de tempo de perturbação no domínio do tempo ou em frequências muito baixas da impedância, certo? E em velocidade de varredura muito lenta. Saiu disso, não faz sentido comparar dados de cronometria, cronopotenciometria, impedância e voltammetria cíclica. É por isso que tem aquela bagunça na literatura. Você vê aquelas tabelas esquisitas de dados da literatura, às vezes a pessoa do capacitor e capacitor DC também, que cada técnica dá uma coisa totalmente diferente, tá? Diferente vai dar, mas um valor aceitável de média que a gente mostrar aqui, né? Então a premissa teórica do G-model é isso. A corrente se distribui em 2 ramos em paralelos, né?
Está aqui no circuito. Tá? Então esse circuito ele nasceu dessas premissas. Tá? Não, a gente desenhou o circuito e depois ele teve isso aqui não. Tá? Eu fiz um conjunto de premissas aí que chegou nesse circuito aqui. Tá? Então, o poro, narrow deep, está em equipotencial com o Darby Shallow, que os íons competitivos estão dando em paralelo e a queda de tensão se dá no eixo X, ok? Então são poros equipotenciais, tá? Como é que foi a equação que a gente obteve? Olha, a dedução eu não pus aqui, tá? Só pus a equação final, tá no artigo. Para a voltometria cíclica, uma equação puramente na ausência de fenômenos o quê? Difusivos, ó. Tem a carga máxima, velocidade de varredura, capacitância, resistência, transiente, capacitância, resistência, transiente, certo? E esse parâmetro aqui, que nasce naturalmente na dedução da equação, só acompanha no artigo, ele corresponde à carga máxima que se pode ter num capacitor qualquer, porque ele é o valor extrapolado para a velocidade de varredura nula, ou seja, seria a carga estática, sem influência de perturbação de parâmetro dinâmico, tá? E, obviamente, a capacitância integral é só pegar essa equação aqui e dividir por ΔI, que é o intervalo de potencial que a gente pode usar no voltamograma, né? Ok? A gente fez as regressões, a gente usou 5 TMO, se não estou enganado, 4 ou 5, de composições diferentes, né? E fizemos um dever de casa direitinho. A gente fez até 500 mV por segundo, que para esse tipo de sistema já é bem alto, né? Fizemos a regressão para todos os casos da regressão, ou seja, da evolução da carga em função da velocidade de varredura para os voltamogramas cíclicos corrigido para a queda ômica, porque aqui nessa função não aparece queda ômica, né? Deu pelo menos 0,998 de correlação em Q quadrado de pelo menos 10 a menos 5. Certo? Então foi muito bom. Como contraponto, nós aplicamos as equações chamadas de fenomenológica de Fregonara et al., que é Fregonara, Ardizone e Trazati, né? De 1989. Que eles falaram de forma ad hoc, né, sem dedução, que a carga evolui em função da velocidade de varredura, com 1 sobre a raiz de μ, tendo uma constante linear aqui, que extrapolaria, que seria a carga zero. Fazeria o papel desse valor aqui, ó, desse parâmetro estático aqui. E se fizer o gráfico 1 sobre a carga, né, e lançar versus a raiz de μ, a extrapolação... Desculpa, esse aqui é o valor infinito, tá? Desculpa, é o que eu chamo de infinito. Esse aqui que é o valor zero, que corresponderia a esse aqui. Teria esse extrapolado aqui. Isso aqui, né, que deu uma bagunça, o professor Hartmut Vogt escreveu um artigo bem crítico, tá, na época, e mostrou que essas equações é tipo aquela de Dunn e Simon et al. Uma é mutuamente excludente. Ele falou, como é que uma pode representar a outra? Se sabe a mesma premissa e a outra é diferente. Então, se uma funciona, a outra não funciona. É por isso que esses gráficos aqui, quem já trabalhou com assessoria atrasada sabe que são assim, ó. Eles vão aqui, ó, se você tem 30 pontos, faz isso aqui, ó. Só os 4, 5 primeiros pontos é que esforçam a linearidade aqui. Isso aqui tudo o pessoal desconta, ó. Isso aqui está no apêndice do nosso artigo do material suplementar. A gente testou todas as equações atrasadas para todos os algoritmos, falhou em todas. E falha feio, tá? Ok? Enquanto o nosso modelo funciona bem para todos os casos aqui. Então esse modelo aqui não funcionou para TMO, embora esse seja um artigo com quase 2.000 citações. Mas infelizmente é igual ao modelo de Dunn et al. Isso aqui é uma coisa errada. Quem entende que foi errado, quem quiser entender essas críticas, esse artigo do Hartmut Vogt está citado no nosso artigo, é só pegar lá, tá? Ok? Então isso aqui não faz sentido para TMO à luz do nosso experimento não, tá? Ok? Onde de 30 pontos você tem que excluir 25. Isso não faz sentido algum, tá? Ficar caçando onde que está certo, isso não existe. E G modo cronogrametria. Nós derivamos a equação para cronogrametria. Tá aqui. Tá? Derivamos para crono, e como a equação é simples, né? Nós também derivamos para cronoculometria, tá? Nós temos um artigo publicado separado sobre cronoculometria. Em todos os casos, tá? Ok? Aqui para colocar na mesma escala I sobre 0, a simulação também, pelo menos 0,998. Ok? Muito bom. Qual foi a equação que cabia comparar aqui? Falhou a teoria de Levi, falhou mesmo, tá? De Levi não deu correlação nenhuma. E falhou também a teoria de Cottrell, já que alguns autores falam que essa decréscimo aqui é controlado por transporte de massa, não é não. A equação de Cottrell e outras generalizações de transporte de massa da cronometria falhou todas. Ou seja, falhou a explicação da explicação do polo cilíndrico, que dá até para entender por quê. Presta atenção, os metais, nos óxidos do metal. Aqui nós temos os canais, só que
essa região de gel layer, ela é uma região tridimensional, ela não é um poro. O poro está aqui, ó. Você tem os que chama de região near surface, que está aqui, e nós temos, se for muito hidratada, a parte mais interna. E isso não reflete porosidade. Isso é uma penetração no gel, que a gente viu se carregar. A gente tentou ver se carregava a dependência com o transporte de massa, para ver se era transporte de massa controlado, pequena equação de controle. Não é. Ou seja, mimetizou bem com esses sistemas aqui com duas constantes de tempo, com essa premissa que esse gel layer se comporta como se fosse buracos em paralelo no equipotencial. Ok? Então, falhou da Levy e falhou Cottrell. Como falhou da Levy significa o que eu acabei de falar, né? O modelo de poro idealizado da Levy não mimetiza bem a questão do gel layer. Então cai fora. E a falha de Cottrell, assim, de forma monstruosa, falhou mesmo, significa que não tem limitação do transporte de massa, como muitos falam, né? Ok? Então por aqui, juntando isso aqui com o trabalho do professor Savian, a gente já vê porque que aquele trabalho de Dunn et al. E de Patrice Simon, ele vai pro saco, assim. Porque lá é pura especulação, tá? Mesma história, lá de 20, 30 pontos, eles escolhem 5 para construir um gráfico, né? Quem já viu os dados deles sabem disso. E na cronopotensiometria, ou GCD, se for de repetição, né? Aí nós tivemos essa equação aqui, tá? Ok? Obtivemos essa equação, tá? E nós observamos o seguinte, mesma história. Se eu fosse um gráfico nosso, se olhasse, se não desse um spam aqui, deixasse comprimido o gráfico, parecia que era na tangente só. A hora que a gente deu um zoom em cada gráfico, todos eles, sem exceção. Deu 0,999 a primeira reta e a outra 0,999. Obviamente, se você tentar passar a outra uma reta melhor aqui, a melhor reta dá 0,995. Isso para alguém que não entende de eletroquímica, acho que é minha culpa. Não é, tá? Nós temos uma reta que significa uma dinâmica de acesso e outra reta, ok? Só ver o artigo lá, está muito bem definido, também tem um corpo do texto e outro material suplementar. Então nós temos aqui a primeira reta, que é o abastecimento do poro large, né? Os poros de mais fácil acesso, que extrapola aqui. Depois tem a variação da inclinação, em que tem essa reta aqui do large, poro largo mais estreito, né? Que continua sendo acessado e que extrapola aqui, ó. Então nós temos a primeira queda de tensão aqui da GCD, que é resistência não compensada à solução. Depois, ela para nesse ponto aqui, que se extrapola para o poro largo, e nós temos outra queda de tensão que extrapola aqui para o poro estreito. Aí com essa equação aqui, a gente calcula, né, a queda de tensão saída extrapolada aqui, qual que é a resistência do poro P da GCD, certo? Visto que o IA é aplicado, né? É a corrente constante aplicada. Bom, a equação da GCD é essa daqui. Então nós temos que essa inclinação aqui, né, ok? A rápida aqui vai ser só a parte larga e essa parte aqui é a total. Então a diferença entre uma e a outra, então a gente tem acessível para T menor que T estrela, a gente mede a capacitância da parte larga, a parte dos poros macroporos, vamos dizer, né? Macroestruturas hidratadas, o nome que ele dá, acho mais ideal seria macroestrutura hidratada, né? E aqui nós teríamos então, e o C total, certo? Aí, então a gente tem uma tangente a parte externa e a parte total. Da diferença entre as duas, a gente calcula a capacitância da parte interna, que é acessível a partir da diferença dessas duas tangentes aqui, θ1 e θ2, certo? Então, conseguimos também, cada curva dessa aqui deu pelo menos 0,998, tá? Alguns deram 0,999 e por aí vai, tá? Então, beleza. E o modelo de Levy, que tem a ver com essa equação aqui, essa equação, ela engana. A hora que nós vamos fazer a simulação do ORID, embora ela seja grande, mas como ela tem pouco parâmetro, né? Ela tem só, na verdade, parâmetro de ajuste que está o RC aqui, né? Ok? O RC, raiz do RC, aqui a função RV, aqui é a raiz exponencial. O que acontece? Ela é pobre de simulação. Ela simula uma curva só assim, ó. Ela dá um decréscimo rápido e faz uma curva e faz assim, ó. Essa curva, essa equação. Então ela não tem muita flexibilidade de simulação. Ela falhou para todos os eletrodos e falhou mesmo assim. Não dá nem correlação, ou seja, os dados experimentais estão assim, ó, dando só a título de ilustração. E ela passa pelos pontos assim, dessa forma. Ou seja, ela não passa pelos pontos, né? Ela só cruza um ponto aqui e em outro aqui. Isso está colocado no artigo também, ok? Então falhou feio da Levy na questão da GCD. Bom, o que está fazendo consistência interna, né? Se falhou ele também na cronoprometria, falhou na GCD e na impedância, mesma história. De Levy falhou feio.
Porque o Delevi ele vem aqui em 45 graus e ele ia só paralelo ao eixo, né? E aqui nós temos uma região que é curva, que é parecido com esse modelo, com essa premissa que o Larcher fez aqui, que deu uma flexibilidade para simular a parte curva aqui, que precede a reta capacitiva. Esse nosso modelo naturalmente ele prevê isso, então ele simulou muito bem, deu 0,998, ok? A simulação. Aí, então o modelo G-Model se simulou muito bem, quando o Delevi falhou feio também aqui, tá? Ou seja, o Delevi falhou para todos os casos, certo? Resumo. Aí nós fizemos tabelas, instalaram um artigo, nós aplicamos aqui o método ANOVA para ver se ele era estatisticamente confiável os dados, né? Sim, e nós calculamos os valores médios dos parâmetros, tá? Ok? Aí nós vislumbramos aqui na ponta esquerda, que é a capacitância total, que é sempre pelos diferentes técnicas CN mais CL, né? Foi aumentando com uma proporção de rutênio, a seletor tinha rutênio, mais cobalto, mais níquel, tá? Nós variamos as proporções do rutênio. Foi aumentando até saturar e a resistência dos poros variou de forma uma curva quase senoidal, ok? Então nós validamos e as técnicas convergidas, que é importante, e calculamos o seguinte: sistemas complicados, uma técnica só não resolve. Você tem confiabilidade para saber se exclui uma técnica ou não, se considera todos os dados, aplicando um método de estatística robusto como a ANOVA, por exemplo. Então, nesse artigo nosso, nós fizemos que, infelizmente, as pessoas não estão fazendo nessa área de pesquisa, que é ver se CV, SSC, EIS e SSA, tirado de mesmo conjunto de premissas, né, obter as equações do modelo, se os dados de capacitância média e resistência convergem, nosso dado convergiu. Então tem esse vício da literatura que eu falei do Delevi, que felizmente, né, derivou as equações para diferentes técnicas, e infelizmente a maioria das pessoas aplicam só o modelo de impedância. Eu falo por quê? Simples, porque na impedância você coloca o CPI lá, que não existe na função original do Delevi, porque na época dele nem existia esse hábito de aplicar CPI em impedância, em 1963, e aí, no Visão Moderna, igual tem no DZ, viu nos outros programas, você vai lá e coloca o CPI ele tem essa flexibilidade muito grande e você consegue resolver esse problema aqui, ó, que o modelo original do Delevi não resolve. Só que o que acontece? Se você aplicar essas equações, não tem CPI para ela. Aí vai dar problema, né? Então, essa que é a questão de usar o Delevi com CPI. Aí fica muito flexível a função. Porque muito flexível. Simula mesmo. Só que qual é o significado disso? É que o spread do CPI varia muito, tá? É o que eu falei daquela história, não vai ficar oscilando em torno de 45 graus, tá? Então, essa verificação da consistência interna e recorrência da técnica é super importante. Esse artigo nosso conta bem essa história aí. E esse artigo nosso é um artigo, assim, eu trabalhei com essa pesquisa de óxido desde 1994, quando eu fazia IC. E de 2 anos para cá eu comecei a ter alguns insights, eu conversei com o pessoal do grupo e me derivou isso aqui e publicou esse artigo. Então, é um artigo interessante. Agora nós estendemos essa teoria como as premissas iniciais, não precisa falar na natureza do material do eletrodo, simplesmente que tem canais mais acessíveis e menos acessíveis, nós estendemos ela agora para eletrodos do tipo EDLC e está dando muito bem a teoria, né, mandando para revistas já com publicação. Ok? Inclusive, esse modelo aqui já está publicado num daqueles artigos que eu citei ali, que a gente publicou só esse aqui em separado, simulou maravilhosamente bem dados de nanotubo, de carvão ativado, de eletrodo tratado com plasma, muito bem mesmo. É um artigo do Lennon, né, nosso colaborador e pós-doc, ok? Então é isso aí, nós estamos tentando continuar na linha da pesquisa, da parceria FEC, da QJM, que é fazer materiais e tentar desenvolver, aplicar modelos que sejam de forma, aplicar modelos nossos ou de outros pesquisadores, de forma a ter dados confiáveis, usando boas práticas da pesquisa. Se você não deu certo, fala que não deu certo. Não esconder dados e tentar para obter uns dados assim, que tem mais relevância do ponto de vista fundamental e aplicado. Ok? Essa que é a missão do nosso grupo. Ok?